Oi, bem-vindo a mais um Audiobook Chocolate. Eu sou a Rayane Canin e vocês pediram muito Stephen King, então eu trouxe um lançamento para vocês. O livro de hoje é Holly. Mas antes de tudo, já deixa o seu like e se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque tem livros novos toda semana. Ah, e se você quiser ser um apoiador do canal, tem o Pix aqui na descrição que você pode doar qualquer valor. E também tem minha lista de livros lá na Amazon, que assim eu trago mais livrinhos pra gente ler aqui juntinhos. E você também pode ser um apoiador curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos. Então vamos começar? Dedicatória. Este é para Chuck Verrill, editor, agente e, acima de tudo, amigo. De 1951 a 2022. Obrigado, Chuck. Às vezes o universo joga uma corda. Bill Hodges. 17 de outubro de 2012. Capítulo 1. É uma cidade velha, que não está mais na melhor forma, assim como o lago ao lado do qual foi construída, mas há partes que ainda são agradáveis. Os moradores antigos provavelmente concordariam que a melhor parte é Sugar Heights, e a melhor rua que passa por lá é Ridge Road, que faz uma curva suave em declive da Faculdade Bell de Artes e Ciências até o Parque Deerfield, 3 quilômetros abaixo. No caminho, a Ridge Road passa por muitas casas boas, algumas das quais pertencem a professores da faculdade e algumas aos profissionais mais bem-sucedidos da cidade, médicos, advogados, banqueiros e executivos do topo da pirâmide. A maioria das casas é vitoriana, com uma pintura impecável, janelões projetados e muitos acabamentos elaborados. O parque onde a Ridge Road termina não é tão grande quanto o que fica no meio de Manhattan, mas quase. Deerfield é o orgulho da cidade, e um pelotão de jardineiros o mantém fabuloso. Ah, tem o lado oeste descuidado, perto da avenida Red Bank, conhecido como Matagal, onde as pessoas que procuram ou vendem drogas conseguem ser encontradas às vezes depois que escurece, e onde há assaltos ocasionais. Mas o Matagal só ocupa 1 hectare de 300. O resto é gramado e cheio de flores, com caminhos por onde os apaixonados passeiam e bancos onde homens idosos leem jornais, e cada vez mais em dispositivos eletrônicos atualmente. E mulheres conversam, às vezes enquanto ninam bebês em carrinhos caros. Tem 2 lagos e às vezes dá para ver homens ou garotos brincando com barcos de controle remoto em um deles. No outro, cisnes e patos deslizam de um lado para o outro. Também tem um parquinho para os pequenos. Tem tudo, na verdade, menos piscina pública. De vez em quando, o conselho da cidade discute a ideia, mas sempre fica para depois. Caro demais, sabe? A noite de outubro está quente para a época do ano, mas um chuvisco leve manteve todos dentro de casa, exceto um corredor bastante dedicado. Esse seria Jorge Castro, que trabalha como professor de escrita criativa e literatura latino-americana na faculdade. Apesar da especialidade, ele é nascido e criado nos Estados Unidos. Gosta de dizer que é tão americano quanto torta de manzana. Ele fez 40 anos em julho e não pode mais enganar a si mesmo que ainda é o jovem leão que teve um sucesso momentâneo com seu primeiro livro best-seller. 40 é quando você tem que parar de enganar a si mesmo de que ainda é o jovem qualquer coisa. Se não fizer isso, se insistir em baboseiras autossatisfatórias como os 40 são os novos 25, você vai perceber que começa a escorregar. Só um pouco no começo, depois um pouco mais. E de repente você tem 50 anos com uma barriga projetada por cima do cinto e remédio para colesterol no armário de medicamentos. Aos 20, o corpo perdoa. Aos 40, o perdão é no máximo temporário. Jorge Castro não quer fazer 50 e descobrir que se tornou só mais um pateta americano. É preciso começar a se cuidar aos 40. É preciso fazer a manutenção do maquinário porque não há opção de troca. Portanto, Jorge toma suco de laranja de manhã, tem potássio, na maioria dos dias com aveia, pelos antioxidantes, e só ingere carne vermelha uma vez por semana. Quando quer beliscar, costuma abrir uma lata de sardinha. É rico em ômega 3 e gostoso. Ele faz exercícios simples de manhã e corre de noite, sem exagerar, para aerar os pulmões de 40 anos e dar ao coração de 40 anos a oportunidade de fazer o seu melhor. Batimentos em repouso, 63. Jorge quer parecer ter e se sentir com 40 anos quando fizer 50. Mas o destino é brincalhão. Jorge Castro não vai chegar nem aos 41. Capítulo 2. Sua rotina, que ele mantém mesmo em uma noite de chuvisco leve, é correr da casa que divide com Fred. É deles,
pelo menos enquanto durar o emprego de escritor residente, por 800 metros da faculdade até o parque. Lá, ele alonga as costas, toma um pouco da vitamina water guardada na pochete e corre para casa. A chuvinha é revigorante e não há mais ninguém correndo, caminhando ou andando de bicicleta de quem ele precise desviar. Os ciclistas são os piores, com a insistência de que tem todo o direito de andar pela calçada em vez de ir na rua, apesar de haver ciclovia. Naquela noite, ele está com a calçada toda para si. Nem precisa acenar para as pessoas que podem estar tomando ar noturno nas grandes varandas cobertas. O tempo fez todo mundo ficar dentro de casa. Todo mundo, menos uma pessoa. A velha poeta. Ela está agasalhada com uma parca, apesar de fazer pouco mais de 10 graus às 8 da noite, porque só tem 50 quilos. O médico sempre a repreende por causa do peso, e está com frio. Mais do que o frio, ela sente a umidade. Mas fica ali, porque há um poema a ser criado hoje, se ela conseguir enfiar os dedos embaixo da tampa que o guarda e abri-la. Ela não escreveu nenhum desde o meio do verão, e precisa fazer algo acontecer antes que a ferrugem se espalhe. Ela precisa representar, como seus alunos dizem às vezes. Mais importante, esse pode ser um bom poema, talvez até um poema necessário. Precisa começar com a forma como a neblina gira em torno das luzes dos postes, à frente dela, e progredir para o que pensa ser o mistério, que é tudo. A neblina cria auréolas que se movem lentamente, lindas e prateadas. Ela não quer usar auréolas, porque é a palavra esperada, a palavra preguiçosa, quase clichê. Já prateadas, ou talvez só prata. Sua linha de raciocínio se interrompe o suficiente para observar um jovem. Aos 89, 40 anos parece muito jovem. Passar correndo do outro lado da rua. Ela sabe quem é. O escritor residente que acha que Gabriel Garcia Marques pendurou a lua no céu. Com o cabelo escuro comprido e o bigodinho de escovinha, ele lembra a velha poeta de um personagem encantador de A Princesa Prometida. Meu nome é Íñigo Montoya. Você matou meu pai. Prepare-se para morrer. Ele está usando uma jaqueta amarela com uma faixa refletora nas costas e uma calça de corrida ridiculamente apertada. Está correndo como se fosse tirar o pai da forca. A mãe da poeta teria dito. Ou fugindo do badalo da igreja. Badalo a fez pensar em sinos e seu olhar se volta para o poste diretamente à frente. Ela pensa. O corredor não ouve prata acima dele. Esses sinos não dobram. Errado, porque é banal, mas é um começo. Ela conseguiu enfiar os dedos embaixo da tampa do poema. Precisa entrar em casa, pegar o caderno e começar a rabiscar. Mas fica sentada mais alguns momentos, vendo os círculos prateados girando em torno dos postes. Auréolas, ela pensa. Eu não posso usar essa palavra, mas é isso que parece. Caramba! Há um vislumbre final da jaqueta amarela do corredor e ele some no escuro. A velha poeta se levanta com dificuldade, fazendo careta por causa da dor nos quadris, e entra em casa. Capítulo 3. Jorge Castro acelera um pouco. Ele está com fôlego renovado, os pulmões absorvendo mais ar, as endorfinas a toda. O parque está logo à frente, cheio de postos antiquados que emitem um brilho amarelo místico. Tem um pequeno estacionamento na frente do parquinho deserto, exceto por uma van de passageiros com a porta lateral aberta e uma rampa descendo até o asfalto molhado. Perto do pé dela, há um idoso de cadeira de rodas e uma idosa apoiada em um joelho, mexendo na cadeira. Jorge para por um momento, curvado, as mãos apoiadas nas pernas acima dos joelhos, recuperando o fôlego e olhando a van. A placa azul e branca atrás tem um desenho de cadeira de rodas. Com um casaco acolchoado e um lenço, a mulher olha para ele. Primeiro, Jorge não tem certeza se a conhece. A luz nesse pequeno estacionamento auxiliar não é tão boa. Oi, algum problema? Ela fica de pé. O idoso na cadeira de rodas, usando um suéter de botão e boina, acena sem entusiasmo. A bateria morreu, responde a mulher. É Sr. Castro, não é? Jorge? Agora ele a reconhece. É a professora universitária Emily Harris, que ensina literatura inglesa. Ou ensinava. Agora talvez seja emérita. E aquele é o marido dela, professor também, mas de escola. Jorge não sabia que ele era uma pessoa com deficiência. Não o tem visto no campus. Ele e Harris são de departamentos diferentes, em prédios diferentes. Mas acha que da última vez que o viu, o cara estava andando. Jorge a vê com frequência em reuniões de professores e eventos frequentados por pessoas ávidas por cultura. Acha que não é uma das pessoas favoritas dela,
principalmente depois da reunião de departamento sobre a agora falecida oficina de poesia. Aquilo ficou um pouco acalorado. Sim, sou eu, diz ele. Imagino que vocês dois gostariam de ir para casa se secar. Seria ótimo, diz o Sr. Harris. Ou talvez ele também seja professor universitário. Seu suéter é fino e ele está tremendo um pouco. Será que você pode me empurrar pela rampa, rapaz? Ele tosse, limpa a garganta, tosse de novo. A esposa, tão seca e autoritária nas reuniões de departamento, parece meio perdida e desalinhada, inconsolável. George se pergunta há quanto tempo eles estão ali e por que ela não ligou para alguém pedindo ajuda. Talvez ela não tenha celular, pensa ele. Ou tenha deixado em casa. Gente velha às vezes é esquecida com essas coisas. Se bem que ela não pode ter muito mais do que 70 anos. O marido na cadeira de rodas parece mais velho. Acho que posso ajudar com isso. O freio está destravado? Sim, certamente, responde Emily Harris, recuando quando George segura os apoios para as mãos e vira a cadeira para deixá-la voltada para a rampa. Ele a puxa para trás uns 3 metros para ganhar embalo. Cadeiras motorizadas costumam ser pesadas. A última coisa que quer é chegar na metade, perder o impulso e rolar para trás. Ou, que Deus não permita, virar para o lado e derrubar o coroa no chão. Lá vamos nós, Sr. Harris. Aguenta aí. Talvez sacuda um pouco. Harris se segura nos apoios para os braços e George repara que os ombros dele são muito largos. Parecem musculosos embaixo do suéter. Ele imagina que as pessoas que perdem o uso das pernas compensam de outras formas. George acelera na rampa. Aiô! Grita o Sr. Harris com alegria. A primeira metade da rampa é fácil, mas a cadeira começa a perder o impulso. George se curva, faz força com as costas e a faz seguir em frente. Enquanto executa essa tarefa solidária, um pensamento estranho lhe ocorre. As placas daquele estado são vermelhas e brancas. E embora o casal more na Ridge Road, como ele, George já viu Emily Harris no jardim várias vezes. A placa da van deles é azul e branca, como as do estado vizinho a oeste. Tem uma coisa estranha. Ele não se lembra de já ter visto essa van na rua, embora tenha visto Emily sentada reta como uma vara ao volante de um Subaru bem cuidado com um adesivo do Obama no para-choque traseiro. Quando ele chega ao topo da rampa, inclinando quase na horizontal agora, os braços esticados e os tênis de corrida flexionados, um inseto pica seu pescoço. Parece grande pelo calor que se espalha a partir do ponto, talvez uma vespa, e ele está tendo uma reação. Nunca teve antes, mas tem primeira vez para tudo, e de repente, sua visão fica borrada e a força some dos braços. Os tênis escorregam na rampa molhada e ele se apoia em um joelho. A cadeira de rodas vai rolar para trás, para cima de mim, mas não rola. Rodney Harris aperta um botão e a cadeira de rodas rola para dentro com um zumbido satisfeito. Harris se levanta, contorna a cadeira com agilidade e olha para o homem ajoelhado na rampa, com o cabelo grudado na testa e o chuvisco molhando as bochechas como suor. George cai de cara. Olha isso! Exclama Emily suavemente. Perfeito! Me ajuda, diz Rodney. A esposa, também usando tênis de corrida, segura os tornozelos de George. O marido segura os braços. Eles o carregam para dentro. A rampa se fecha. Rodney, que na verdade também é professor universitário no fim das contas, se acomoda no assento do motorista, à esquerda. Emily se ajoelha e prende os pulsos de George com um lacre, embora essa precaução provavelmente seja desnecessária. George está dormindo como uma pedra, uma comparação que a velha poeta certamente reprovaria, e roncando alto. Tudo bem? Pergunta Rodney Harris, o homem do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade Bell. Tudo bem. A voz de Emily está vibrando de empolgação. Nós conseguimos, Rod! Pegamos o filho da puta! Olha o linguajar, querida, diz Rodney e sorri. Mas sim, nós conseguimos. Ele sai do estacionamento e começa a subir a colina. A velha poeta ergue o rosto do caderno de trabalho, que tem a foto de um carrinho de mão vermelho na frente. Vê a van passar e se curva novamente para o poema. A van entra no número 93 da Ridge Road, casa dos Harris, há quase 25 anos. Pertence a eles, não à faculdade. Uma das duas portas da garagem sobe. A van entra na baia da esquerda, a porta da garagem se fecha. Tudo fica novamente parado na Ridge Road. A neblina gira em torno das luzes dos postes, como auréolas. Capítulo 4. George recupera a consciência aos poucos. A cabeça está doendo, a boca seca, o estômago embrulhado.
Não tem ideia do quanto bebeu, mas deve ter sido muito, para a ressaca ser tão terrível. E onde ele bebeu? Em uma festa do corpo docente? Em um encontro de seminário de escrita onde estupidamente decidiu se embebedar como o aluno que já foi? Teria ficado bêbado depois da última discussão com Fred? Nenhuma dessas coisas parecia certa. Ele abre os olhos, preparado para o brilho matinal que vai gerar outra explosão de dor na pobre cabeça maltratada, mas a luz está suave. É uma luz gentil, considerando seu estado atual de sofrimento. Ele parece estar deitado em um futon ou tapete de yoga. Tem um balde ao lado, um balde de plástico que podia ter sido comprado no Walmart ou na Dollar Tree. Ele sabe que está ali e na mesma hora entende como os cachorros de Pavlov deviam se sentir quando o sino tocava, porque basta olhar para o balde que sua barriga começa a sofrer espasmos. Ele fica de joelhos e vomita violentamente. Há uma pausa longa o suficiente para respirar algumas vezes e aí ele vomita de novo. Seu estômago se acalma, mas por um momento, a cabeça dói tanto que ele acha que vai se abrir e cair no chão em 2 pedaços. Ele fecha os olhos lacrimejantes e espera que a dor diminua. Acaba diminuindo, mas o gosto de vômito na boca e no nariz é rançoso. Com os olhos ainda fechados, ele procura o balde e cospe até a boca estar pelo menos parcialmente limpa. Abre os olhos de novo, levanta a cabeça, com cautela, e vê grades. Ele está em uma jaula. É espaçosa, mas sem dúvida uma jaula. Fora dela há um aposento comprido. As luzes do teto devem estar em um reostato, porque o aposento está pouco iluminado. Ele vê um piso de concreto tão limpo que se poderia colocar comida nele. Não que ele esteja com vontade de comer. A metade do aposento na frente da jaula está vazia. No meio há uma escada. Tem uma vassoura larga apoiada nela. Depois da escada tem uma oficina bem equipada com ferramentas penduradas em ganchos e uma mesa de serra de fita. Tem também uma serra de esquadria combinada. Uma ferramenta boa, nada barata. Vários aparadores de cerca viva e podadores. Uma série de chaves inglesas cuidadosamente penduradas da maior até a menor. Uma fileira de soquetes cromados em uma mesa de trabalho ao lado de uma porta indo para algum lugar. Todas as coisas normais de um faz-tudo, e tudo parecendo bem cuidado. Não há serragem embaixo da mesa de serra de fita. Depois dela tem uma máquina que ele nunca viu, grande e quadrada, quase do tamanho de um condicionador de ar industrial. Jorge conclui que deve ser isso, porque tem uma mangueira de borracha passando por uma parede revestida de painéis de madeira, mas ele nunca viu um igual. Se tem nome de marca, fica do lado que ele não consegue ver. Ele olha ao redor dentro da jaula e o que vê o assusta. Não são tanto as garrafas de água da Zane em cima de uma caixa laranja que serve de mesa. É a caixa de plástico azul no canto, embaixo do teto inclinado. É uma privada portátil, do tipo que inválidos usam quando ainda conseguem sair da cama, mas não chegar até o banheiro mais próximo. Jorge ainda não se sente incapaz de ficar de pé, então engatinha até lá e levanta a tampa. Vê a água azul no vaso e sente um cheiro de desinfetante tão forte que faz seus olhos lacrimejarem de novo. Fecha-o e volta de joelhos para o futon. Mesmo no estado em que está, sabe o que um vaso portátil significa. Alguém pretende deixá-lo ali por um tempo. Ele foi sequestrado. Não por um dos cartéis, como no seu livro Catalepsia, tampouco no México ou na Colômbia. Por mais louco que possa parecer, ele foi sequestrado por um casal de professores idosos, a mulher sua colega. E se aquele é o porão deles, ele não está muito longe de casa, onde Fred deve estar lendo na sala e tomando uma xícara de... Mas não, Fred não está lá, ao menos por enquanto. Foi embora depois da última briga em um daqueles seus arroubos. Ele examina as grades cruzadas. São de aço e bem soldadas. Deve ter sido um trabalho feito na própria oficina. Não existe nenhuma cadeia de lojas celas de cadeia na qual seria possível encomendar uma coisa dessas. Mas as grades parecem bem firmes. Ele segura uma com as 2 mãos e a sacode. Não cede. Olha para o teto e vê painéis brancos cheios de buraquinhos, isolamento acústico, e vê outra coisa. Um olho de vidro olhando para baixo. Jorge fica de pé e vira o rosto na direção dele. Vocês estão aí? O que querem? Nada. Ele considera gritar para ser solto, mas de que adiantaria? Alguém coloca uma pessoa em uma jaula no porão. Deve ser no porão. Com um balde de vômito e um vaso portátil. Se pretende descer a escada correndo ao primeiro grito, dizendo: Desculpa, desculpa, eu errei. Ele precisa fazer xixi. A bexiga está doendo. Ele se levanta e se apoia nas grades para ajudar as pernas. Outra pontada de dor percorre a cabeça, mas não tão ruim quanto as que ele sentiu quando recuperou a consciência.
Arrasta os pés até o vaso portátil, levanta a tampa, abaixa a calça e tenta fazer. No começo, não consegue, por maior que seja a vontade. George sempre gostou de privacidade para ir ao banheiro. Evita mictórios em fila quando vai a jogos, e agora não consegue parar de pensar no olho de vidro o encarando. Ele está de costas, o que ajuda um pouco, mas não o suficiente. Conta quantos dias faltam no mês, quantos dias faltam até o Natal. O velho Feliz Navidade. Até que enfim dá certo. Ele mija por quase 1 minuto e pega uma das garrafas de água. Bochecha com o primeiro gole e cospe na água com desinfetante. Depois bebe o restante. Volta até as grades e olha para o aposento comprido. A metade vazia fora da jaula, a escada, a oficina. É para a serra de fita e a serra de esquadria que seus olhos ficam voltando. Talvez não sejam ferramentas muito boas para um homem enjaulado contemplar, mas é difícil não olhar para elas. Difícil não pensar no ruído agudo que uma serra de fita faz quando está cortando pinho ou cedro. Iuuu! Ele se lembra da corrida no chuvisco e na neblina. Lembra-se de Emily e do marido. Lembra-se de que eles o enganaram e injetaram alguma coisa nele. Depois disso, não tem nada além de escuridão até acordar ali. Por quê? Por que eles fariam uma coisa dessas? Querem conversar? Diz ele para o olho. Estou pronto quando vocês estiverem. Só me digam o que querem. Nada. O local está em silêncio, exceto pelo movimento dos seus pés e do tink-tink da sua aliança em uma das grades. A aliança não é dele. Ele e Fred não são casados. Ao menos ainda não. E talvez nunca, pelo andar da carruagem. George tirou a aliança do dedo do pai no hospital minutos depois de Papi morrer. Ele a usa desde então. Há quanto tempo está ali? Olha para o relógio, mas não adianta. É de corda. Outra lembrancinha que pegou quando o pai morreu e parou a 1h15. Se da manhã ou da tarde ele não sabe. E não consegue se lembrar da última vez que deu corda nele. Os Harrys, Emily e Ronald. Ou é Robert. Ele sabe quem eles são e isso é mau sinal, não é? Pode ser mau sinal, ele diz para si mesmo. Como não adianta gritar e berrar em uma sala com isolamento acústico, sem contar que traria dor de cabeça de volta com tudo, ele se senta no futon e espera que algo aconteça, que alguém apareça e explique que porra está acontecendo. Capítulo 5. A substância que injetaram nele ainda deve estar na cabeça, porque George pega no sono, a cabeça baixada e baba caindo de um canto da boca. Um tempo depois, ainda 1h15 de acordo com o relógio do Papi, uma porta se abre acima e alguém desce a escada. George levanta a cabeça, outra pontada de dor, mas não tão ruim, e vê tênis pretos de cano baixo, meias curtas, uma calça marrom elegante e um avental florido. É Emily Harris, com uma bandeja. George se levanta. O que está acontecendo aqui? Ela não responde, só coloca a bandeja a 60 centímetros da jaula. Em cima há um envelope marrom volumoso enfiado em um copo térmico de plástico grande, do tipo que se enche de café para um longo trajeto de carro. Ao lado há um prato com uma coisa horrível em cima, um pedaço de carne vermelha flutuando em um líquido vermelho ainda mais escuro. George fica com o estômago revirado. Se acha que eu vou comer isso, Emily, pode esperar sentada. Ela não responde. Só pega a vassoura e empurra a bandeja no concreto. Tem uma aba com dobradiças na parte de baixo da jaula. Eles planejaram isso, pensa George. O copo cai quando bate na parte de cima da abertura, que só tem uns 10 centímetros de altura, e a bandeja passa. Fecha-se quando ela puxa a vassoura de volta. A carne nadando na poça de sangue parece ser fígado cru. Emily Harris se impertiga, coloca a vassoura no lugar, se vira e abre um sorriso para ele. Como se eles estivessem em uma porra de festa ou algo do tipo. Eu não vou comer isso, repete George. Vai sim, diz ela. Com isso, ela sobe a escada. Ele ouve a porta fechar, seguido de um som de estalo que deve ser de um ferrolho. Só de olhar para o fígado cru, George tem vontade de vomitar de novo. Mas ele pega o envelope de dentro do copo. É uma coisa chamada cachava, de acordo com o rótulo. O pó que tem lá dentro faz uma bebida cheia de nutrientes que dá combustível para suas aventuras. George sente que já viveu nos últimos tempos aventuras o bastante para a vida toda. Coloca o pacote de volta no copo e se senta no futon. Empurra a bandeja para o lado sem olhar. Fecha os olhos. Capítulo 6. Ele cochila, acorda, cochila de novo e acorda de vez.
A dor de cabeça passou quase completamente e o estômago se acalmou. Ele dá corda no relógio do papi e o ajusta em meio-dia. Ou talvez meia-noite. Não importa. Ao menos ele pode acompanhar quanto tempo fica ali. Em algum momento, alguém, talvez a metade masculina daquele combo maluco de professores, vai dizer a ele por que está ali e o que tem que fazer para sair. George acha que não vai fazer muito sentido, porque aqueles dois estão obviamente loucos. Muitos professores universitários são loucos. Ele já esteve em faculdades demais do circuito de escritores residentes para saber disso. Mas os Harrys levam a questão a outro nível. Ele acaba pegando o pacote de cachaça de dentro do copo, que deve obviamente ser misturado com a água que resta na garrafa. O copo é do Dillons, uma parada de caminhões em Redland, onde George e Fred às vezes tomam café da manhã. Ele gostaria de estar lá agora. Gostaria de estar na Capela Iris, ouvindo um dos sermões chatos do reverendo Galatin. Gostaria de estar em um consultório médico esperando um exame proctológico. Gostaria de estar em qualquer lugar, menos ali. Ele não tem motivo para confiar em nada que os malucos do Harrys lhe dão, mas, agora que a náusea passou, está com fome. Sempre come pouco antes de correr e deixa a ingestão calórica mais pesada para quando volta. O envelope está lacrado, o que significa que não deve haver problema. Mas ele o examina com atenção em busca de buracos. Buracos de agulha de seringa. Antes de abri-lo e jogar o pó no copo. Acrescenta água, fecha a tampa e sacode bem, como mandam as instruções. Prova e bebe. Duvida muito que tenha sido inspirado em sabedoria antiga, como diz o rótulo, mas é bem gostoso. De chocolate. Tipo um frappé, se os frappés fossem feitos de planta. Quando acaba, ele olha para o fígado cru de novo. Tenta enfiar a bandeja pela aba, mas não consegue de primeira porque a aba só abre para dentro. Enfia as unhas embaixo e puxa, e empurra a bandeja para fora. Ei! Grita ele para o olho de vidro que o espia. Ei, o que vocês querem? Vamos conversar. Vamos resolver isso. Nada. Capítulo 7. 6 horas se passam. Dessa vez é o Harrys, homem que desce a escada. Ele está de pijama e chinelos. Seus ombros são largos, mas o resto dele é todo magrelo. E o pijama, com estampa de carros de bombeiro, como de uma criança, balança no corpo. Só de olhar para aquele cara velho, Jorge Castro tem uma sensação de irrealidade. Aquilo pode mesmo estar acontecendo? O que você quer? Harrys não responde. Só olha a bandeja rejeitada no piso de concreto. Ele olha para a aba e para a bandeja, mas 2 vezes por garantia. Bandeja, aba, aba, bandeja. Em seguida vai pegar a vassoura e a empurra de volta. Jorge não aguenta mais. Ele abre a aba e empurra a bandeja para fora. A poça de sangue espirra na barra do pijama de Harrys. Harrys abaixa a vassoura para empurrar de volta, mas decide que não daria em nada. Apoia a vassoura na lateral da escada de novo e se prepara para subir. Não tem muito dele embaixo dos ombros largos, mas o filho da puta traiçoeiro parece bem ágil. Volta aqui, diz George. Vamos conversar sobre isso de homem para homem. Harrys olha para ele e dá o suspiro de um pai sofredor lidando com uma criancinha birrenta. Você pode pegar a bandeja quando quiser, diz ele. Acho que já estabelecemos isso. Eu não vou comer isso, já falei para sua esposa. Além de estar cru, está em temperatura ambiente a... Ele olha para o relógio do papi. Mais de 6 horas. O professor maluco não responde, só sobe a escada. A porta é fechada, o ferrolho é empurrado. Snap. Capítulo 8. São 10 horas de acordo com o relógio do papi quando Emily desce. Ela trocou a calça marrom por um roupão florido e chinelos. Será que já é a noite seguinte? Pensa George. É possível? Quanto tempo aquela injeção me deixou apagado? De alguma forma, a perda de tempo é bem mais perturbadora do que olhar para o pedaço de carne crua. Perder tempo é algo difícil com que se acostumar. Mas tem outra coisa com que ele não consegue se acostumar. Ela olha para a bandeja, olha para ele, sorri, se vira para ir embora. Ei, diz ele. Emily. Ela não se vira, mas para no pé da escada ouvindo. Eu preciso de mais água. Tomei uma garrafa e usei a outra para preparar aquele shake. Estava bem gostoso, aliás. Nada de água enquanto você não comece a jantar, responde ela e sobe a escada. Capítulo 9. O tempo passa. 4 horas. A sede está ficando bem ruim. Ele não está morrendo nem nada, mas não há dúvida de que está desidratado por causa do vômito. E aquele shake, ele o sente cobrindo as paredes da garganta. Um gole de água o levaria embora,
Só um golinho ou 2. Ele olha para o vaso, mas ainda está longe de tentar beber água com desinfetante. Onde eu já mijei 2 vezes, ele pensa. Olha para a lente. Vamos conversar, tá? Por favor. Ele hesita e diz. Estou implorando. Ele ouve uma falha na voz, uma falha seca. Nada. Capítulo 10. Mais 2 horas. Agora a sede é a única coisa em que ele consegue pensar. Já leu histórias sobre como homens à deriva no mar começam a beber a água em que estão flutuando. Embora beber água do mar seja uma viagem rápida para a loucura. É o que dizem, pelo menos. E se é verdade ou mentira, não importa na situação dele, porque não tem nenhum mar por pelo menos 1.600 quilômetros. Não tem nada ali, além do veneno no vaso portátil. Finalmente George cede. Ele enfia os dedos debaixo da aba, se apoia em um braço e estica o outro para pegar a bandeja. No começo, não consegue pegar porque a borda está escorregadia com um líquido. Em vez de a puxar em sua direção, só consegue empurrá-la um pouco mais para longe no concreto. Ele se estica mais e enfim consegue segurar. Puxa a bandeja pela aba. Olha para a carne, vermelha como um músculo vivo, fecha os olhos e a pega. Bate no seu pulso, fria. Com os olhos ainda fechados, dá uma mordida. Sua garganta tem um espasmo. Não pensa, diz para si mesmo. Só a mastiga e engole. Desce como ostra crua, ou um punhado de catarro. Ele abre os olhos e observa a lente de vidro. Está borrada porque ele está chorando. É suficiente? Nada. E nem foi uma mordida, só uma mordiscada. Ainda falta tanto. Por quê? Grita ele. Por que vocês fariam isso? Com que objetivo? Nada. Talvez não haja alto-falante, mas George não acredita nisso. Ele acha que eles o ouvem assim como veem, e se podem ouvi-lo, podem responder. Eu não consigo, diz ele chorando mais. Eu comeria se conseguisse, mas não consigo, porra! Mas ele descobre que consegue. Pedaço a pedaço, ele come o fígado cru. A ânsia de vômito é ruim no começo, mas acaba passando. Só que não é bem isso, pensa George enquanto olha a poça de papa vermelha gelatinosa no prato vazio. Não passou. Eu a domei. Ele levanta o prato na direção do olho de vidro. Primeiro continua não acontecendo nada, mas a porta do mundo superior acaba se abrindo e a mulher desce. O cabelo dela está preso com rolinhos. Tem algum tipo de hidratante noturno no seu rosto. Em uma das mãos, ela está segurando uma garrafa de água da Zane. Ela a coloca no concreto, fora do alcance de George, e pega a vassoura. Beba o líquido, diz ela. Por favor, sussurra George. Por favor, não. Por favor, pare com isso. A professora Emily Harris, do departamento de inglês, talvez agora emérita, só dando aulas ou seminários ocasionais além de ir a reuniões de departamento, não diz nada. A calma nos olhos dela é o que convence George. É como diz a velha canção de blues. Chorar e suplicar não vai adiantar. Ele inclina o prato e o líquido gelatinoso desliza para a boca. Algumas gotas caem na camisa, mas a maior parte do sangue desce pela garganta. É salgado e piora a sede. Ele mostra o prato, vazio exceto por algumas manchas vermelhas. Espera que ela o mande comê-las também. Que as pegue com os dedos e sugue como um pirulito de coágulo, mas ela não faz isso. Vira a garrafa de Dasane de lado e usa a vassoura para rolá-la pela aba. George a pega, gira a tampa e bebe metade em uma série de goles. Êxtase. Ela apoia a vassoura na lateral da escada e começa a subir. O que vocês querem? Me digam o que querem e eu faço. Juro por Deus. Ela para por um momento, tempo suficiente para dizer uma única palavra. Maricón. Em seguida, continua subindo a escada. A porta se fecha, o ferrolho estala. Parte 2. 22 de julho de 2021. Capítulo 1. O Zoom ficou sofisticado desde que surgiu a Covid-19. Quando Holly começou a usá-lo, em fevereiro de 2020, que parece muito mais do que 17 meses atrás, era capaz de a conexão cair se você olhasse para a tela de cara feia. Às vezes, dava para ver as outras pessoas no Zoom. Às vezes não dava. Às vezes elas apareciam e sumiam em um frenesi que a deixava com dor de cabeça. Grande fã de cinema é Holly Gibney, apesar de não entrar em um cinema de verdade desde a última primavera. E ela gosta de filmes populares tanto quanto de filmes de arte. Um dos seus favoritos dos anos 1980 é Conan, o Bárbaro, e sua fala favorita do filme é dita por um personagem secundário. 2 ou 3 anos atrás, diz o pedinte,
sobre Seth e seus seguidores. Eles eram só mais um culto de serpente. Agora estão em toda parte. O Zoom é um pouco assim. Em 2019 era só mais um aplicativo, lutando por espaço em meio a competidores como o FaceTime e o GoToMeeting. Agora, graças à Covid, é tão onipresente quanto o culto da serpente de Seth. E não foi só a tecnologia que melhorou. Os valores de produção também. O funeral pelo Zoom a que Holly está assistindo podia quase ser uma cena de drama televisivo. O foco está em cada pessoa homenageando a falecida, claro, mas também há cortes ocasionais para várias pessoas de luto em casa. Mas não para Holly. Ela deixou a câmera fechada. Agora é uma pessoa melhor e mais forte do que já foi. Mas continua sendo grande fã de privacidade. Ela sabe que não tem problema as pessoas ficarem tristes em funerais, chorarem e engasgarem, mas não quer que ninguém a veja assim. Principalmente não os sócios e os amigos. Ela não queria que eles vissem seus olhos vermelhos, o cabelo embaraçado, ou as mãos trêmulas quando lessem sua homenagem, que foi a mais curta e honesta possível. Mais do que tudo, ela não quer que a vejam fumando um cigarro. Depois de 17 meses de Covid, ela perdeu a batalha. Agora, no final da cerimônia, a tela dela começa a mostrar um filme com a falecida em várias poses, em vários locais, enquanto Frank Sinatra canta Thanks for the Memory. Holly não aguenta e clica em sair. Dá mais uma tragada no cigarro e quando está apagando, o telefone toca. Ela não quer falar com ninguém, mas é Barbara Robinson, e essa é uma ligação que ela tem que atender. Você saiu, diz Barbara. Não tem nenhum quadradinho preto com seu nome. Eu nunca gostei daquela música e tinha acabado de qualquer modo. Mas você está bem, né? Estou. E não é exatamente verdade. Holly não sabe se está bem ou não. Mas agora eu preciso... Qual é a palavra que Bárbara vai aceitar? Que vai permitir que Holly encerre a ligação antes de desmoronar? Eu preciso processar. Entendido, diz Bárbara. Eu vou aí agora mesmo se você quiser, com ou sem lockdown. É um lockdown de facto, e não real. E as duas sabem. O governador está determinado a proteger a liberdade individual, mesmo que muitas milhares tenham que adoecer ou morrer para apoiar a ideia. A maioria das pessoas está tomando precauções mesmo assim, graças a Deus. Não tem necessidade disso. Tudo bem. Sei que é ruim, Rose, um momento ruim, mas aguenta firme. Nós já passamos por coisa pior. Talvez, quase certamente, se lembrando de Chet Odomsky, que fez uma viagem curta e letal por um vão de elevador no fim do ano passado. E as doses de reforço das vacinas estão chegando. Primeiro para as pessoas com sistema imunológico fraco e acima de 65 anos. Mas estou ouvindo na escola que até o outono vai ser para todo mundo. Isso mesmo, diz Holly. E um bônus. Trump já era. Deixando para trás um país em guerra consigo mesmo, pensa Holly. E quem pode dizer que ele não vai reaparecer em 2024? Ela pensa na promessa do Arnie em Exterminador do Futuro. Eu voltarei. Rose, está aí? Estou só pensando. Pensando em outro cigarro, na verdade. Agora que começou, ela parece só querer mais. Entendi. Eu te amo e entendo que você precisa do seu espaço, mas se não ligar de volta hoje ou amanhã, eu vou ligar de novo. Estou avisando. Anotado, diz Holly, e encerra a ligação. Ela pega os cigarros, mas o empurra para longe. Apoia a cabeça nos braços cruzados e começa a chorar. Ela tem chorado tanto. Lágrimas de alívio quando o Biden ganhou a eleição. Lágrimas de horror à reação tardia depois que Chet Odomsky, um monstro fingindo ser humano, caiu naquele vão de elevador. Ela chorou durante e depois da invasão ao Capitólio, mas essas foram lágrimas de fúria. Hoje, lágrimas de dor e luto. Só que também são lágrimas de alívio. É horrível, mas ela também é humana, no fim das contas. Em março de 2020, a Covid invadiu quase todos os lares para idosos no estado em que Holly cresceu e de onde não consegue sair. Isso não foi problema para o tio Henry, porque na época ele ainda estava morando com a mãe de Holly em Middlebrook States. Mesmo naquela época, o tio Henry já estava sem alguns parafusos, um fato que Holly felizmente desconhecia. Ele parecia bem nas visitas ocasionais, e Charlotte Gibney guardava suas preocupações em relação ao irmão apenas para si, seguindo uma das maiores regras tácitas da vida daquela senhora. Se não se fala sobre algo, se não se admite que está lá, então não está. Holly acha que é por isso que sua mãe nunca sentou e teve a conversa com ela, quando Holly tinha 13 anos e seus seios começaram a crescer. Em dezembro do ano passado, Charlotte não pôde mais ignorar o elefante no meio da sala, que não era um elefante, mas seu irmão mais velho e meio gagá.
Quando Holly estava começando a desconfiar que Chet Odomsky talvez fosse algo mais do que um repórter de televisão local, Charlotte convocou a filha e Jerome, o amigo da filha, para ajudarem a transportar o tio Henry para Rolling Hills, cuidados para idosos. Isso foi por volta da época em que os primeiros casos da chamada variante Delta começaram a aparecer nos Estados Unidos. Um funcionário da Rolling Hills testou positivo para essa versão nova e mais transmissível de Covid. O funcionário tinha recusado as vacinas, alegando que continham pedaços de tecido fetal de bebês abortados. Ele tinha lido isso na internet. O homem foi enviado para casa, mas o dano estava feito. A Delta correu solta em Rolling Hills, e em pouco tempo mais de 40 idosos estavam sofrendo de vários graus da doença. 12 morreram. O tio Henry não foi um deles. Ele nem ficou doente. Tinha tomado 2 doses da vacina. Charlotte protestou, mas Holly insistiu. E apesar de ter tido resultado positivo, nunca ficou nem com o nariz escorrendo. Foi Charlotte quem morreu. Apoiadora ávida do Trump, um fato que ela berrava como um trompete para a filha em qualquer oportunidade, ela se recusou a tomar a vacina e até a usar a máscara. Menos no Kroger e na sua agência do banco, onde era obrigatório. A que Charlotte guardava para essas ocasiões era bem vermelha, com MAGA escrito. No dia 4 de julho, Charlotte participou de uma passeata contra máscaras na capital do estado, balançando um cartaz que dizia "Meu corpo, minhas regras", um sentimento que não a impedia de ser inflexivelmente contra o aborto. No dia 7 de julho, ela perdeu o olfato e começou a tossir. No dia 10 foi internada no Mercy Hospital, a 9 quarteirões da Rolling Hills, cuidados para idosos, onde seu irmão estava ótimo, ao menos fisicamente. No dia 15 ela foi colocada em ventilação mecânica. Durante a doença final brutalmente curta de Charlotte, Holly a visitou via Zoom. Até o fim, Charlotte continuou alegando que o coronavírus era mentira e que ela só estava com uma gripe forte. Ela morreu no dia 20. E só pauzinhos mexidos pelo sócio de Holly, Pete Huntley, impediram que o corpo fosse guardado no caminhão refrigerado que servia de anexo do necrotério. Ela foi levada para a funerária Crossman, onde o funcionário planejou rapidamente o funeral pelo Zoom. 1 ano e meio depois do começo da pandemia, ele tinha bastante experiência em ritos finais televisionados. Holly finalmente não tem mais lágrimas para chorar. Ela pensa em ver um filme, mas a ideia não a atrai, o que é uma raridade. Pensa em se deitar, mas tem dormido muito desde que Charlotte morreu. Acha que é assim que sua mente está lidando com a dor. Também não quer ler um livro. Duvida que consiga acompanhar as palavras. Tem um buraco onde antes ficava sua mãe. É simples assim. As duas tinham um relacionamento difícil que só ficou pior quando Holly começou a se afastar. Ela teve sucesso nisso basicamente graças a Bill Hodges. A dor de Holly foi ruim quando Bill faleceu de câncer no pâncreas, mas a dor que sente agora é de certa maneira mais funda, mais complicada, porque Charlotte Gibney era, falando a verdade nua e crua, uma mulher que se especializava em amor sufocante. Pelo menos no que dizia respeito à filha. O afastamento só piorou com o jeito como Charlotte abraçou de coração o ex-presidente. Houve poucas visitas cara a cara nos 2 anos anteriores, a última no Natal, quando Charlotte cozinhou o que imaginava serem as comidas favoritas de Holly, cada uma das quais lembrava Holly de sua infância infeliz e solitária. Ela tem 2 celulares na mesa, o pessoal e o do trabalho. A Achados e Perdidos teve muito serviço durante a pandemia, embora as investigações tenham ficado meio complicadas. A firma está fechada agora, com mensagens no telefone do escritório e no de Pete Huntley, dizendo que a agência não vai funcionar até o dia 1º de agosto. Ela considerou acrescentar, devido a uma morte na família, e decidiu que não era da conta de ninguém. Quando olha o telefone de trabalho agora, é só porque está no piloto automático no momento. Ela vê que recebeu 4 ligações só nos 40 minutos em que estava no funeral da mãe, todas do mesmo número. A pessoa também deixou 4 recados na caixa postal. Holly pensa brevemente em apagá-las, e ela não tem o menor desejo de pegar um caso, da mesma forma que não tem de ver um filme ou ler um livro, mas não consegue fazer isso, assim como não consegue deixar um quadro torto na parede ou a cama sem arrumar. Ouvir não me obriga a ligar de volta, ela diz para si mesma e aperta play na primeira mensagem. Chegou às 13h02, na hora em que começou o último Charlotte Gibney Show. Oi, aqui é Penelope Dow. Sei que vocês estão fechados, mas é muito importante. Uma emergência, na verdade. Espero que possam me retornar o mais rápido possível. Sua agência foi indicada pela detetive Isabelle James. É aí que a mensagem termina. Claro que Holly sabe quem é Izzy James. A mulher era parceira de Pete quando ele ainda estava na polícia,
Mas não é isso que chama a atenção dela na mensagem. O que a atinge, contudo, é quanto Penelope Dow fala como a falecida mãe de Holly. Não é tanto a voz, mas a ansiedade palpável nela. Charlotte estava quase sempre ansiosa por causa de alguma coisa e passou esse tormento constante para a filha como um vírus. Como a Covid, na verdade. Holly decide não ouvir o restante das mensagens da Penélope ansiosa. A moça vai ter que esperar. Pete não vai fazer nenhum trabalho de rua tão cedo. O teste de Covid dele deu positivo uma semana antes de Charlotte morrer. Ele tinha tomado as 2 doses da vacina e não está muito doente. Diz que parece mais um resfriado intenso do que gripe em si, mas está de quarentena e vai continuar por um tempo. Holly para em frente à janela da sala do apartamento pequeno e arrumado, olha para a rua e se lembra da última refeição com a mãe. Um jantar de Natal autêntico, como antigamente, dissera Charlotte, alegre e animada por fora, mas com aquela ansiedade constante pulsando por baixo. O jantar de Natal autêntico consistiu em peru seco, purê de batata caroçudo e uns pedaços molengos de aspargos. Ah, e copinhos em forma de dedal de vinho Modern David para um brinde. Como foi horrível aquele jantar. E como era terrível ter sido o último delas. Será que Holly disse, eu te amo, mãe, antes de ir embora na manhã seguinte? Ela acha que sim, mas não tem certeza. Só consegue se lembrar do alívio que sentiu quando dobrou a primeira esquina e a casa da mãe não estava mais no retrovisor. Capítulo 3. Holly deixou os cigarros junto ao computador. Ela vai buscá-los. Tira um do maço com uma sacudida, acende-o, olha para o celular do trabalho no carregador, suspira e escuta a segunda mensagem de Penelope Dow. Começa com um tom de reprovação. Esse espaço para mensagens é muito curto, Sra. Gibney. Eu gostaria de falar com você ou com o Sr. Huntley, ou com uns dois sobre a minha filha, Bonnie. Ela desapareceu faz 3 semanas, no dia 1º de julho. A investigação da polícia foi muito superficial. Eu falei isso para a detetive Giles, bem na... Fim da mensagem. Falou para Izzy na cara dela? Diz Holly, soltando fumaça pelas narinas. Os homens ficam enfeitiçados pelo cabelo ruivo da Izzy, aprimorado no salão, sem dúvida, e pelos olhos cinzentos e nevoados. Já as mulheres nem tanto. Mas ela é uma boa detetive. Holly decidiu que se Pete se aposentar, como fica ameaçando fazer, ela vai tentar convencer Isabelle a largar a polícia e migrar para o lado sombrio. Não há hesitação quanto a ouvir a terceira mensagem. Holly precisa saber como a história termina. Ainda que consiga imaginar, há uma boa chance de Bonnie Dow ter fugido e a mãe não conseguir aceitar. A voz de Penelope Dow volta. Bonnie é assistente de biblioteca no campus da Bell, na Reynolds. Abriu de novo em junho para os alunos de verão, embora, claro, seja obrigatório usar máscara para entrar e acho que em breve vai ser obrigatório mostrar a carteira de vacinação. Se bem que até agora não... A mensagem termina. Será que dá para ir direto ao ponto, moça? Pensa Holly e clica na última. Penelope fala mais rápido, quase fazendo um rap. Ela vai e volta de bicicleta. Eu já falei que não é seguro, mas ela diz que usa capacete, como se isso fosse salvá-la de um acidente feio ou impedir que seja atropelada por um carro. Ela parou no Jet Mart para tomar um refrigerante e foi a última... Penelope começa a chorar. É difícil de ouvir. Holly dá uma tragada monstro no cigarro e o apaga. A última vez que ela foi vista, por favor, me ajude. A mensagem termina. Holly esteve de pé, segurando o celular de trabalho na mão, ouvindo no viva voz. Agora ela se senta e coloca o telefone no carregador. Pela primeira vez desde que Charlotte ficou doente. Não, desde quando Holly percebeu que ela não ia melhorar. A dor de Holly se recolhe e fica atrás daquelas mensagens picotadas. Ela gostaria de ouvir a história toda, ou o máximo que a Penélope ansiosa souber. Pete também não deve saber, mas ela decide ligar para ele. O que mais tem para fazer além de pensar nas últimas chamadas de vídeo com a mãe e em como os olhos de Charlotte estavam assustados, enquanto a ventilação mecânica ajudava a respirar? Pete atende no primeiro toque, a voz meio rouca. Oi, Holly. Sinto muito pela sua mãe. Obrigada. Você fez uma homenagem muito bonita, curta e doce, eu só queria ter... Ele para, devido a um ataque de tosse. Só queria ter te visto. Foi algum problema no computador? Holly poderia dizer que foi, mas ela tem por hábito falar a verdade, exceto nas raras ocasiões em que sente que não consegue de jeito nenhum. Não foi problema, eu desliguei a câmera. Estou péssima. Como você está se sentindo, Pete? Ela ouve o catarro na voz quando ele suspira. Não estou mal, mas estava melhor ontem. Meu Deus, espero não ser um daqueles com Covid longa. Já ligou para o seu médico? Ele solta uma gargalhada rouca. Seria como ligar para o Papa Francisco. Sabe quantos casos novos surgiram na cidade só ontem? 3.400. Está subindo exponencialmente.
Alto ataque de tosse. E na emergência? Vou ficar com o suco e o Tilenol. A pior parte é que eu vivo cansado. Cada ida à cozinha parece uma viagem. Quando vou ao banheiro, tenho que me sentar e mijar como uma garota. Se for informação demais, eu peço desculpas. Mas Holly não disse. Ela achou que não precisava se preocupar com Pete, uma vez que os casos em pessoas vacinadas não costumam ser sérios. Mas talvez tenha que se preocupar. Você ligou só pra jogar conversa fora ou queria alguma coisa? Eu não quero te incomodar, se... Pode incomodar, me dá água em que pensar além de mim mesmo. Por favor, você está bem? Não está doente? Oi, tô de volta. E aí, gostou do capítulo? Se quiser ouvir o livro completo, entra no nosso grupo Prêmio no Telegram. Te espero lá. Beijo, até mais!